Bom dia, mais uma vez, estamos na segunda aula de matemática. Vamos dar continuidade à revisão, né, do nosso módulo 2, né, fazendo as atividades propostas aí pelo livro. Vamos para a página 196, paramos no número 5, vamos dar continuidade. Qualquer pergunta, pode falar, tá? Sinta-se à vontade. Só um minutinho que eu vou compartilhar a tela. Vamos lá para a página 196. Na primeira aula, eu já tinha deixado montado para vocês as multiplicações, né? Os números vezes as letras. Vou colocar aqui novamente. Então, A vezes o B, eu já tinha montado, né? Para que vocês pudessem fazer. Nós vamos multiplicar os números e somar as letras. Então, o resultado aqui, 6A elevado a 3B elevado a 3 também. Coloca aí. Professor, qual é a página? 196. É módulo 3? Módulo 2. Matemática é módulo 2. Módulo 3 é só para geometria. Na letra B, o A vezes o C vai ficar 3A elevado a 5. Como 5 não tem como eu colocar, eu coloco assim. E o B, somando, fica B elevado a 4. Nas multiplicações, nós vamos multiplicar os números e somar as letras. Letra C vai ficar 2A, 1 mais 3A elevado a 4. E B, 2 mais 3B elevado a 5. Na letra D, era para multiplicar, né? O A vezes o B, que nós já temos o resultado ali, 6A ao cubo, B ao cubo, menos o C, A ao cubo, B ao cubo também. Quando a gente subtrai, a gente faz apenas o número e repete a letra. Então, vai ficar 5A ao cubo, B ao cubo. Na letra E e na letra F, eu falei que era para fazer a distributiva. O valor do C vezes o A e o valor do C vezes o B. Então, o C vezes o A ficou 3A elevado a 5B elevado a 4, menos o valor do B vezes C. Não tem como subtrair porque não são semelhantes, tá? Mais uma vez aí, para quem esqueceu, como eu coloco o expoente 2 e 3 no computador, acima do expoente 3 não tem como eu colocar. Então, eu coloco esse acento circunflexo para você entender que o 4 ele é expoente. Então, não precisa colocar o acento circunflexo, não, tá? Você bota o 4 aqui pequenininho em cima do B. Na letra F, a mesma coisa. Nós vamos fazer a distributiva A vezes B, que nós já temos o resultado, mais o A vezes C. Também não fazemos a soma porque não temos termos semelhantes. Copia aí o resultado do 5, página 196, para a gente poder fazer o número 6. 2 minutinhos aí para copiar.
Vamos lá, um minutinho para copiar. Na número 6, que é a diferença das áreas do quadrado. Nós vamos calcular a área do quadrado menor menos a área do quadrado maior. Só mais aí um minutinho para poder copiar a resposta. Vamos lá, número 6. A área do quadrado maior, o quadrado maior nós temos aqui essa base toda que nós temos que somar, vezes essa altura toda aqui. Somando os semelhantes, já vou colocar direto, tá? Então, nós vamos ficar com 10 mais A mais o B ao quadrado. 10 mais o A mais o B ao quadrado, né? Mais 2B ao quadrado. Isso menos a área desse quadradinho menor aqui, que é A vezes A ao quadrado. Aqui nós temos o quadrado da soma de 3 termos. E lá, quando a gente estudou produtos notáveis, nós estudamos até o quadrado da soma de 2 termos. Então, por isso que eu já vou colocar a resposta desse número 6, tá? Porque nós não trabalhamos produtos notáveis com 3 termos, apenas com 2. Então, resolvendo esse de 3 termos, vai ficar dessa forma aqui, 4b ao quadrado. Só copiar, tá? Mais 4ab, mais 20a, mais 40b, mais 100. Essa fica a resposta. Ficaria um a ao quadrado menos a ao quadrado, vai dar zero. Foi? Vamos lá. Copiando o número 6. Na número 7, nós temos que fatorar esse trinômio aí do quadrado perfeito. Lembra que para fatorar, eu vou sinalizar aqui para vocês, nós fazíamos a raiz do primeiro e a raiz do último, ignorando aqui o termo do meio. Se os sinais forem iguais, quadrado da soma, sinais diferentes, quadrado da diferença. Então, eu vou fazer aqui, ó, x mais 4, né, que é a raiz do primeiro e a raiz do último, elevado a 2. Mesma coisa nos outros, a raiz do primeiro, sinais diferentes, menos a raiz do último, elevado a 2. Mais uma vez, a raiz do primeiro mais a raiz do último elevado a 2. Professora, esse não precisa multiplicar nem somar nada não, é só achar a raiz dos dois, né? Não, Ignorando só o meio. fazer isso. Raiz do primeiro aqui, sinais diferentes, menos a raiz do último, elevado a 2.
número 8, você vai fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer no número 7. Vou sinalizar aqui para vocês e vou dar 5 minutinhos para que vocês possam fazer. A raiz do primeiro, a raiz do último, coloca entre parênteses elevado a 2. Se os sinais são iguais, o sinal do parêntese vai ser mais. Se os sinais são diferentes, o sinal do parênteses vai ser menos. Vamos lá, 5 minutinhos aí para poder fazer o número 8 sozinho. Raiz do primeiro, raiz do último, coloca entre parênteses elevado a 2. Professor, para botar no expoente, tem que somar ele, né? Não, não precisa somar o expoente, não. É só colocar elevado a 2. Ah, tá. Vamos lá, 2 minutinhos para terminar de fazer.
Professor, Oi? quando o expoente é diferente, quando tem De um 2 número, é só dividir por 2. Exemplo, 25Q elevado a 4. Aí você divide por 2, fica Q elevado a 2. 49A elevado a 6. O 6 você divide por 2, aí fica 7A elevado a 3. Quando o expoente é diferente de 2, é só você dividir por 2. Vamos lá, um minutinho. Bem, na letra A, fazendo a raiz do primeiro, né? 2x mais a raiz do segundo ao quadrado. Raiz do primeiro, sinais diferentes, menos a raiz do segundo ao quadrado. Letra C, raiz do primeiro, sinais iguais, mais a raiz do último. Então, a raiz do último vai ficar ao quadrado de novo. Não pode esquecer o expoente da letra. Letra D, raiz do primeiro, vai ficar 7A elevado a 3, menos a raiz do segundo. Tudo isso ao quadrado. Raiz do primeiro vai ficar elevado a 4, tá? Mais a raiz do segundo elevado a 3. N. Dois minutinhos para copiar para a gente poder fazer 197. Vamos lá, mais um minutinho aí para poder copiar. Preste atenção nos expoentes para não copiar errado.
197. Para fazer um cadastro em um site, deve-se criar uma senha conforme o exemplo abaixo. 3 letras minúsculas com 3 algarismos. Quantas senhas podem ser criadas segundo esse modelo? Bem, nós estamos relembrando aqui aquela parte de possibilidades. Lembra, para a gente calcular a possibilidade, nós temos que multiplicar os eventos que nós temos? Então, vamos lá. São 3 letras minúsculas. Não disse nada, a gente que não poderia repetir. Então, nós podemos utilizar as 26 letras do alfabeto. Então, como são 3 letras, a gente multiplica 26 3 vezes. Vezes 3 algarismos. Também não falou que a gente não pode repetir. Então, nós temos os algarismos de 0 a 9. Nós temos 10 tipos de algarismos. Como são 3, a gente multiplica por 3. Faz essa multiplicação, quem já tiver o resultado pode me falar quantas possibilidades de senhas podem ser criadas. Alguém já tem o resultado dessa multiplicação aí? Gostaria de falar? Bem, 17.576.000 possibilidades de senhas. Se os 3 algarismos da senha não puderem ser todos iguais a 0, quantas senhas poderão ser criadas? Nós temos 3 algarismos. Desses 3, pelo menos um tem que ser diferente de 0, correto? Então, nós vamos multiplicar 26 vezes 26. Espera aí. 26 vezes 26 vezes 26. Aí o primeiro pode ser 0. Está escrito não podem ser todos iguais a 0. Então, o segundo pode ser o último que não. Por exemplo, né? Multiplicando aí, 15.818.400 possibilidades. 2 minutinhos para copiar, para a gente poder fazer o número 10.
Vamos lá, número 10. Se dois eventos não possuem resultados comuns e a soma de suas probabilidades for igual a 1, eles são chamados de complementares. Quando a gente calcula a probabilidade de um evento acontecer, a gente somando as probabilidades desses dois eventos, se der 1, a gente pode dizer que são complementares. Como isso, tá? Nós temos aqui na letra A o evento A e o evento B, onde nós vamos calcular a probabilidade em forma de fração. Nós estudamos que a probabilidade ela pode ser representada em fração ou em porcentagem. Nesse caso aqui, para dar 1, nós vamos deixar a probabilidade em fração. Então, vamos lá. O evento A. Qual a probabilidade de sortear um menino na turma do 8º ano, que é formada por 9 meninos e 17 meninas? Para eu saber a probabilidade, eu vou dividir os eventos favoráveis pelos eventos possíveis, ou seja, o número de meninos pelo total de alunos na turma. 9 mais 17, nós vamos ter 26, desculpa. Agora, a probabilidade do evento B. No evento B, ele quer sortear menina. Então, nós vamos pegar 17 meninas dividido pelo total de alunos na turma. Já tenho a probabilidade de cada um em forma de fração. Para eu saber se é complementar ou não, eu vou somar as minhas probabilidades para ver se o resultado é igual a 1. Quando eu somo frações, eu somo o de cima e divido pelo de baixo. O de baixo a gente só repete. 26 dividido para 26 é igual a 1. Então, eu posso dizer que são complementares. Eu somei as duas probabilidades e o meu resultado foi igual a 1. Vamos fazer a mesma coisa com a letra B. Evento E. Sortear um número primo entre 1 e 25. Entre 1 e 25, quando eu falo entre 1 e 25, não pode ser o número 1, nem o número 25. Então, são os números primos de 2 a 24. Números primos são números divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, nós temos 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e 23. Eu tenho 9 números primos entre os 23 números que eu calculei. Por que 23? Como eu disse para vocês, entre 1 e 25, eu não posso nem considerar o 1, nem o 25. Então, eu tenho 9 números dos 23. E o evento F? Um número par entre 2 e 24. Entre 2 e 24, nós temos 12 números primos. 12 dos 23. Vamos calcular a resposta para saber se eles são complementares. Mais uma vez, para ser complementar, nós vamos somar as probabilidades e verificar se o resultado é igual a 1. Somando aqui, ficou 21 dividido por 23, não dá 1. Então, você bota aqui, ó, não são complementares. 2 minutinhos para a gente fazer a página 198. Vamos lá.
Vamos lá para 198. Todo mundo já copiou, né? Gente, vocês precisam copiar com cálculo, tá? Não é só a resposta. Por mais que estejam em silêncio, não queiram falar, precisam estar raciocinando junto comigo. Ficar só de ouvinte não vai aprender. Nós estamos revisando o conteúdo do módulo 2. Na número 11, um funcionário de uma lanchonete anotou os 4 sabores de sucos mais vendidos em certo dia. Quantos sucos foram vendidos nesse dia? Vamos lá? Nós temos abacaxi, laranja, maracujá e morango. Soma aí para mim. Cada tracinho representa um suco vendido. Já contaram, gente? Quantos sucos foram vendidos no total? Hein, gente? Foram um total de 40 sucos vendidos. Se você contar aí cada tracinho. 40. Bota aí para mim na letra A. Peraí, só um minutinho que travou, tá? 40 sucos vendidos nesse dia. Agora, de acordo com a informação que ele anotou, nós vamos preencher essa tabela aí, tá? Eu vou fazer apenas do abacaxi e vocês vão fazer do restante. Ó, o abacaxi, nesse dia, foram vendidas 12 sucos de abacaxi. O total de sucos, nós já sabemos que é 40. Então, eu vou calcular a frequência relativa do abacaxi. A frequência relativa, 12 vezes 100, dividido pelo total, que é 40. Vou deixar o cálculo aqui para que vocês não esqueçam na hora de fazer o restante. Então, nós temos aqui 30%. 30% desse dia, o sabor foi de abacaxi. Agora você vai fazer laranja, maracujá e morango. 5 minutinhos para a gente fazer aí os cálculos da tabela de frequência dos sucos mais vendidos. Vamos lá. Calcula quantas de laranja foram vendidos e a porcentagem maracujá e morango. 5 minutinhos aí para fazer para a gente finalizar. Quem já souber o resultado, não fala, tá? Espera eu perguntar.
Agora, gente, 4 minutinhos aí para que vocês possam fazer o cálculo da laranja, maracujá e morango. É só contar ali os tracinhos, pegar a quantidade de sucos vendidos vezes 100 e dividir por 40. Bora, gente, 3 minutinhos aí para finalizar. Vamos lá, 2 minutinhos. Lembrando que nós temos, quando tem porcentagem em número decimal, tem que aproximar para poder colocar na tabela, tá? Um minutinho para finalizar para a gente corrigir. O total da porcentagem sempre tem que dar 100%, tá? Vamos lá. Laranja, foram vendidos 5 sucos de laranja. Foram vendidos 10 sucos de maracujá e 11 de morango. Deixa eu organizar aqui. Mais uma vez, para calcular a porcentagem, nós vamos fazer o número vezes 100 dividido por 40. Então, aqui, ó, do suco de laranja vai ficar 2,5%, maracujá 25% e morango 32,5%. Num total, né, 100%. Toda vez que você terminar de fazer a frequência relativa, some as porcentagens. Caso não dê 100%, você refaz, né? Verifica aí o que você errou. Tudo bem? Com isso, nós finalizamos a aula de hoje. Um minutinho aí para poder copiar. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham feito as atividades, né? Apesar de não estar aí participando, falando muito. Até a próxima aula. Na próxima aula, nós vamos continuar com o exercício do livro de revisão
e vamos fazer também uma atividade no caderno referente a esses conteúdos. Quem já copiou pode sair, ok? Quem está copiando, mais 30 segundos aí. Beijinhos, tchau, tchau. Vamos lá, vou finalizar aqui, tá? Até a próxima aula.